Quando o Trump retornou à Casa Branca, em 20 de janeiro de 2025, esperava-se pelo pior. Todo mundo já conhecia o Trump do primeiro mandato dele, esperava-se pelo pior. Decorrido um ano, o resultado foi bem pior do que o esperado. E sem resistências domésticas, o Trump conspirou contra tudo o que fez dos Estados Unidos a nação mais poderosa do mundo. E é muito impressionante como ele implementou uma agenda contrária, inclusive, aos interesses dos Estados Unidos, sem muita resistência interna. Então, nós estamos assistindo, desde o retorno do Trump à Casa Branca, um ataque sem precedentes nos Estados Unidos ao Estado de Direito, nomeação de aliados sem qualificação para posições estratégicas no governo, uma expansão do serviço de imigração e de controle alfandegário. Hoje, o serviço de imigração dos Estados Unidos está operando praticamente como uma milícia, uma polícia secreta que reprime até pessoas que estão documentadas nos Estados Unidos. Ainda dias atrás, um agente do ICE, a sigla desse serviço alfandegário, simplesmente matou, assassinou uma cidadã americana, não era nem imigrante. Né? O Trump decretou uma guerra contra a ciência, contra o controle da tragédia climática e declarou a sua guerra comercial. E agora nós estamos vendo, a partir das ameaças que o Trump faz aos países europeus que se contrapõem ao seu desejo de anexar ao mapa dos Estados Unidos a Groenlândia, pouco depois de ter invadido a Venezuela e sequestrado lá o Nicolás Maduro, que está preso agora em Nova York. Né? O Trump está ameaçando os países europeus de impor tarifas contra produtos desses países, caso eles não cedam às suas veleidades expansionistas. Né? Então, realmente, há uma conspiração, como disse no início, Natália, contra todos os valores que fizeram dos Estados Unidos o país grandioso que ainda é. Né? E o mais impressionante é que tudo isso se deu sem grande resistência. Agora houve recentemente alguns resultados eleitorais adversos para o Trump em eleições recentes, mas a reação sempre está muito aquém do que seria desejável. Né? Trump está praticamente governando por decreto. Então, pior do que as ações do Donald Trump, só mesmo as omissões dos americanos em relação aos arroubos e à implementação dessa agenda que o Trump implementa sem grandes resistências. Né? Então, impressiona muito que os Estados Unidos tenham ganhado, nesse primeiro ano da segunda passagem do Trump pela Casa Branca, uma aparência de autocracia. Né? E isso ocorre naquela que era considerada a maior democracia do mundo, né? Sem resistências. Haverá eleição agora, no meio do mandato do Trump, eleições para o Legislativo, para renovar toda a Câmara, 1/3 do Senado, e espera-se que o eleitorado dê uma resposta. Mas a resposta, neste primeiro ano, Natália, está muito aquém dos efeitos da implementação dessa agenda do Trump, que é ruim, deletéria para os Estados Unidos e é ruim para o mundo também. Hoje, só quem tem a comemorar com a estratégia implementada pelo Trump é a China, que é o principal adversário do Trump, mas que aproveita os equívocos e os desacertos do Trump para avançar econômica e geopoliticamente, e também a Rússia, que está consolidando os avanços que realizou sobre o mapa da Ucrânia, na invasão que fez ao território ucraniano, e depois que o Trump fez o que fez na Venezuela, a Rússia está se sentindo até autorizada
a exigir que lhe seja concedida o reconhecimento, lhe seja concedido o reconhecimento como seu desse território que invadiu, né? Sem contar as pretensões da China em relação a Taiwan, que também agora os chineses se sentem meio que legitimados para, a médio e longo prazo, fazer em relação a Taiwan o que o Trump fez na Venezuela.